bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e de alegria. Até que, enfim, uma notícia boa. É mesmo? É uma notícia boa. O governo anunciou a antecipação do fim da chamada... Quando nós tivemos problemas com a geração de energia, nós criamos uma bandeira vermelha que prenunciava, né, 14% a mais em cada 100 kWh. Então, com os reservatórios de água cheios, né, depois das chuvas que tivemos nos últimos tempos, né, então não há mais necessidade da bandeira vermelha. E agora voltaremos para a bandeira verde, ou seja, vamos tirar, já na próxima conta de luz, o acréscimo que todo mundo pagou. Não é verdade? Aqui é assim, nós sempre somos chamados para pagar a conta, né? Eu lembro que no governo Fernando Henrique, não sei se vocês se lembram, quando houve aquela crise de energia e foi todo mundo, todas as cidades tiveram que diminuir a iluminação pública. Foi um problema gravíssimo. Teve gente que pagou 30 centavos de luz e tal, e etc. Só que as companhias ficaram no prejuízo e depois nós tivemos que pagar a mais para tirar o prejuízo das companhias, né? E agora, por causa da falta de água, né, para fazer a geração de energia, nós tivemos que pagar também a mais para poder termos geração de energia através do motor, né? Que achamos termoelétricas que tiveram que trabalhar na última seca, né? Então, agora, a boa notícia é que nós não vamos pagar mais essa bandeira vermelha. E a bandeira vai voltar a ser verde. É uma boa notícia de todo jeito, não é verdade? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, durante a Santa Missa em Malta, o Papa Francisco falou sobre a importância de estarmos alinhados e sintonizados com o Senhor. Devemos abrir o coração para entender o que Jesus quer de nós. Vamos saber? Vamos lá. Quando estivermos em oração e mesmo quando tomarmos parte em belas cerimônias religiosas, será bom perguntarmos-nos se estamos sintonizados com o Senhor. Podemos perguntá-lo diretamente a Ele. Jesus, estou aqui convosco, mas vós, que quereis de mim? Que quereis que mude no meu coração, na minha vida? Como quereis que veja os outros? Ser-nos-á útil rezar assim, porque o Mestre não se satisfaz com a aparência, mas busca a verdade do coração. E quando lhe abrimos de verdade o coração, Jesus pode operar maravilhas em nós. É isso aí, né? Operar maravilhas em todos nós, é o que desejamos, não é verdade? Eu falei de uma boa notícia, né? Que é o fim da bandeira vermelha nas contas de luz em todo o país, né? O governo antecipou o fim da bandeira vermelha. Mas tem uma notícia triste, né? O ex-presidente Lula, né, numa entrevista, ele disse que se eleito for, né, ele vai estimular a legalização do aborto no país. Eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante, né? Todo mundo tem o direito de ser dono do seu corpo. Não é verdade? Você é dono do seu corpo. A senhora, o senhor, né? Agora tem uma coisa que ninguém vai tirar. Um dia, eu visitava uma senhora que criou 2 netos e que eram difíceis, 2 netos difíceis, e ela criou com todo carinho, com toda atenção. E um dia eu fui fazer uma visita a ela. Ela estava muito ruim, né, já com uma doença já bem avançada. E fui conversar com ela e eu falei, não, a senhora toda a vida foi uma mulher muito religiosa, a senhora sempre foi uma pessoa de fé
e Deus vai ajudá-la. Ela falou assim, meu filho, eu vou te confessar uma coisa que eu nunca confessei para ninguém. Eu fiz muito aborto para poder não ter muito filho. Eu fiz aborto demais, né? E com isso eu pequei muito contra Deus. Eu criei 2 netos para me redimir do que eu fiz. Mas se eu sofro hoje, eu sofro porque eu procurei com os meus próprios pés esse sofrimento. E eu tenho que pagar pelo que fiz, né? Então eu vi uma pessoa arrependida porque fez aborto, né? E aí, ao mesmo tempo, eu conheci uma pessoa que falou em fazer aborto. E a gente, os amigos, conhecidos, começamos a conversar com ela e etc. Tal. E depois de muito conversar, ela criou o filho. O filho hoje é um doutor, uma pessoa de sucesso. Eu, quando olho para aquele rapaz maravilhoso, eu fico lembrando, ela queria jogar esse menino fora. E esse menino hoje é a salvação dela, né? Ele trabalha, ele ganha um bom salário, né? Se formou, né? Está trabalhando. Então, eu fico imaginando, né? Quando você joga uma vida fora, uma vida que podia ser muito útil para você e a sua família. Então, né, quando se fala em legalizar aborto nesse país, pelo amor de Deus, eu me arrepio, né? Eu acho que todo mundo tem direito a fazer o que quer com o seu corpo, mas é jogar uma vida fora. Não é isso? É jogar uma vida fora, infelizmente, né? Então, nós devemos pensar muito que a vida pertence a Deus. Então, quando você gera... Eu fico lembrando de pessoas que ficam fazendo de tudo para ter um filho. Tem pessoas que ficam fazendo de tudo para ter um filho, né? E tem outras que, como não tem filho, vão procurar uma adoção para ter um filho. Eu conheço famílias que adotaram 4, 5, 6 filhos porque o casal não teve filho. Mas eles foram buscar na adoção os filhos que eles queriam. E uma família diferente, né? Mas muito unida, muito maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, né? Quando tem pessoas que estão querendo ter um filho de todas as maneiras e outras que jogam fora, né? Você se lembra daquela senhora que jogou um filho na Lagoa da Pampulha, não é verdade? É um absurdo, né? Então, essas coisas que acontecem. Então, vamos pedir a Deus para nos dar força, saúde, para criar os filhos que vêm, os filhos que chegam, porque eles são desejáveis para Deus. Tá legal? Então, isso é muito importante. Olha, a inflação do aluguel em Belo Horizonte foi de 14,11%. Eu sei que é difícil, né? Outro dia, um cidadão estava conversando ao telefone com o dono de um imóvel. E ele é uma corretora de imóveis. E ele falou assim, fulano, nós temos 2 índices de aumento para o imóvel nesse mês. Você quer que reforma, que reajusta o aluguel, a casa que você aluga, você quer que reajusta pelo maior ou menor índice? Aí o sujeito lá do outro lado falou assim, olha, eu gostaria que fosse pelo menor índice. E se você pudesse tirar mais alguma coisa nesse menor índice, porque eu acho que a vida está muito difícil. As pessoas hoje pagar um aluguel é um negócio muito difícil, reajustar o aluguel, né, com preço exorbitante, não adianta que a pessoa não vai aguentar pagar, não é verdade? Né? Então, é importante que a pessoa continue pagando aluguel em dia, né, sem que a gente cobre um reajuste muito grande. Hoje o reajuste, o oficial de Belo Horizonte, é de 14,11%. Aí eu fico me lembrando de um sujeito que alugava um imóvel para ter uma casa, um restaurante, e à noite a casa funcionava como casa de show. E ele pagava R$12 mil de aluguel, ali na Floresta. E, de repente, o dono do imóvel achou que ele estava ganhando muito dinheiro, porque a casa vivia cheia à noite, o restaurante cheio de dia, né? Então, falou assim, esse cara está ganhando muito dinheiro, e quis passar o aluguel. Eu falei, precisamos fazer um reajuste. Ele falou, pois não, se ele fizesse um reajuste de R$1.000, de R$2 mil, ele ainda continuaria pagando, né? Aí ele quis passar o aluguel de 12 para R$24 mil. Aí ele falou com o dono do imóvel, disse, olha,
É muito difícil eu pagar 24 mil reais, tirar isso aqui da comida. A comida todo dia está mais cara, as coisas estão mais caras. Tirar na cerveja à noite, eu tenho que pagar os músicos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Eu realmente não vou, não. Então eu vou te entregar o imóvel. E ele tinha feito, né, tratamento acústico para não incomodar o vizinho, fez uma coisa fantástica, né? O sujeito pegou uma casa pronta, maravilhosa, o dono do imóvel. E alugou o imóvel por 24 mil reais para o novo comerciante que entrou lá. Só que o sujeito não pagou nem um mês de aluguel, ficou lá um ano sem pagar um mês de aluguel. Aí ele foi chamar o outro, o inquilino passado, né? Ah, fulano, volte. Eu falei assim, não, agora eu não vou voltar não, que eu já acabei com o meu negócio, né? Então não dá mais para mim agora fazer infelizmente, voltar com a casa, né? Quer dizer, ele ficou com os olhos muito grandes, né? Naquilo que o cara estava fazendo, achou que o cara estava ganhando muito dinheiro e aumentou o aluguel absurdamente. O inquilino que pagava em dia saiu, ele alugou por 24 mil, o inquilino ficou lá um ano sem pagar um mês de aluguel, né? É isso que pode acontecer. Então, quando o sujeito falou não, reajusta pelo menor índice, se possível, tira mais um pouquinho ainda, porque esse inquilino ele paga bem, ele paga todo dia, todo mês ele paga direitinho e tal, a gente não pode perdê-lo, não. Olha, a política está esquentando, né? A partir de março, quando os prazos venceram para as pessoas mudarem de partido, agora em abril, né? E ainda tem mais um prazo aí para aqueles que ainda não têm mandato, né? Que vão poder ainda escolher o partido para ser candidato, né? E muitos vão ser candidatos, né? Mas as conversas continuam, né? Nós temos 2 candidatos e a gente pensa que vai ser polarizado entre esses 2 candidatos, que é o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Mas, inclusive, saiu hoje uma pesquisa em que o Bolsonaro melhora a sua posição diante do Lula. O Lula está com 45, mas o Bolsonaro de 26 foi para 30. Quer dizer, melhorou um pouquinho, né? Ele está crescendo nas pesquisas agora que nós começamos a se interessar mais pela campanha política, né? E pela campanha presidencial. Mas ontem teve uma reunião em Brasília muito interessante entre o Ciro Gomes e o nosso presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que é do PSD. O senador Rodrigo Pacheco era uma figura falada para ser o candidato do PSD. Todo mundo queria o Rodrigo Pacheco como candidato. Eu mesmo defendi aqui a presença do Rodrigo Pacheco porque eu achava que ele tem o perfil de um presidente da República que nós precisamos. Felizmente ele não quis, né? Mas o PSD conversou ontem com o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes é do PDT, né? É aquele que está com 7%, 8% aí nas pesquisas, né? Pode crescer mais um pouco, né? Pode, inclusive, chegar, quem sabe, até o segundo turno, a gente não sabe o que vai acontecer na política na próxima campanha presidencial, né? Então, há uma conversa entre o PDT e o PSD, né? Mas aconteceu um caso mais interessante que eu vou falar com vocês aqui, é que alguns partidos estão tentando se unir para encontrar a terceira via. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas agora eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O poder de compra dos consumidores está cada dia menor. Em Belo Horizonte, o preço da cesta básica já compromete quase 60% do salário mínimo. Quem conta essa história é o Vinícius Andrade. Vinícius. A cesta básica nunca esteve tão cara em Belo Horizonte. Segundo pesquisa da Fundação IPEAD da UFMG, o valor da cesta em março de 2022 foi de R$ 695, o equivalente a 57% do salário mínimo. Em um ano, o aumento foi de 30%. Desde março de 2021, o custo com insumos primordiais para a alimentação das famílias subiu R$ 143. Os principais vilões do momento são o tomate Santa Cruz, que encareceu 30% entre fevereiro e março, e a banana caturra, com alta de 23%. E quem sofre, principalmente, é o consumidor final. A banana caturra está 4. A prata, muito mais cara. O tomate
R$13. Tem cabimento um trem desse? Né? Então, quer dizer, o dólar está baixando e os alimentos, nem o combustível abaixa. Nossa, eu estou achando muito caro, caríssimo. Acho um absurdo o tomate custar R$16, cenoura custando 13. O povo não está tendo dinheiro para comprar isso, não? A nossa vida está ficando muito difícil, sabe? O que está pesando mais? Eu acho que é a carne. A carne é um produto essencial na nossa vida e com um preço muito elevado. A cenoura, o tomate está um absurdo. Tudo. Hoje eu estava até comentando com a menina ali, eu comprava um coco de 90 centavos, está R$2,98, né? Aumentou muito. Tomate está R$13, cenoura está 13, 14. Então, assim, está muito pesado mesmo. Pois é, eu conversava outro dia com pessoas que estão muito ligadas ao abastecimento de produtos, gêneros de primeira necessidade, principalmente os sacolões. E eu tenho, historicamente, né, meu pai foi comerciante e eu vivi isso muitas vezes, né? A gente ia para comprar, naquela época não tinha Ceasa, as mercadorias chegavam no entorno do Mercado Central, ali que chegavam as mercadorias. E a gente tinha esse termômetro, né? Depois de muita chuva, os produtos hortifrutigranjeiros ficam caríssimos. Nós vamos ter agora, daqui a um mês, por aí, um mês e meio, nós vamos ter uma cesta básica com produtos de hortifrutigranjeiro, tomate, cebola, pimentão, batata, muito mais barato. Por quê? Porque porque nós tivemos muitos problemas com as chuvas. E as chuvas prejudicaram as grandes plantações, né? Então, agora que as pessoas estão renovando as hortas, né? Melhorando as hortas, não vai faltar água, né? Água tem abundância, então nós vamos ter daqui a um mês e meio mais ou menos, nós vamos ter uma cesta básica mais barata com os produtos hortifrutigranjeiros mais baratos, né? Isso é sazonal, sempre acontece isso, essa carestia muito grande dos produtos de hortifrutigranjeiro. Tomate, né? As folhas crescem muito, ficam muito caras, né? Mas vocês aguentam um pouquinho aí, né? Não compre, o interessante é não comprar um muito caro, né? Procurar que o produto tem uma coisa interessante. Você chega no sacolão na terça-feira, que é o dia que os grandes sacolões chegam, segunda-feira, eles abastecem, o preço é um. Quando ele chega no final de semana, o preço é outro. Porque aquele produto que chegou na segunda-feira, ele é perecível. Então, se acontecer algum problema, ele vai perder. Então, antes de perder, o cara baixa o preço para vender melhor, né? Então, espera um pouquinho que você vai comprar um tomate mais barato até o final da semana. Tá legal? Pois é. Eu falei aqui que os políticos estão conversando mais. E MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania tiveram uma reunião em Brasília ontem para discutir uma terceira via. Tem alguns candidatos que não abrem mão de ser, por exemplo, a Simone Tebet, que está com 1% aí nas últimas pesquisas, ela disse que não vai abrir mão de ser candidata, de ser cabeça de chapa de uma candidatura de terceira via, né? Também o ex-governador lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele também ele continua no PSDB e quer bater chapa com Dória. O Dória já não quis mais ser candidato, queria continuar no governo de São Paulo, não continuou porque ele tinha feito um acordo com o vice-governador que saiu do MDB e foi para o PSDB, lá em São Paulo, para ser o candidato, para ser o governador agora e o candidato à reeleição. Então, o cara não vai querer deixar de ser governador e de ser candidato à reeleição. Então, o Dória tinha um acordo com esse seu vice-governador, então teve que sustentar o acordo com o vice-governador, né? E teve que deixar o governo de São Paulo com a ideia ainda de ser candidato à presidência. Mas não vai ser candidato à presidência. O Dória, ele já desanimou de ser candidato a vice-presidente. Porque ele não conseguiu se manter, mesmo depois das prévias, ele não conseguiu se realizar, se converter numa grande figura da política nacional. Então, não saiu dos 2%, continua nos 2% até hoje. Então, ele não vai querer ser candidato. É bem provável que
o ex-governador do Rio Grande do Sul seja o candidato do PSDB. Ou seja, ele abre mão, o candidato do Rio Grande do Sul, que disputou as prévias com ele e ficou até de sair do partido por causa disso, né? Deve se converter no candidato do PSDB. Tem uma ala dentro do PSDB, inclusive a ala de Minas Gerais, liderada pelo ex-governador Aécio Neves, que está defendendo o ex-governador do Rio Grande do Sul como candidato à presidência pelo PSDB. Por acaso, pode haver aí, entre o Eduardo Leite e a Simone Tebet, algum entendimento para que eles formem uma chapa, que seria a chapa da terceira via, né? Mas o Ciro Gomes corre por fora também e tem maiores possibilidades dessa terceira via, porque ele está com 7%, 8% nas pesquisas, nas últimas pesquisas, né? Quer dizer, ele tem um eleitorado que estacionou nos 7%, 8%, né? Isso pode melhorar. Eu lembro aqui que o Ciro Gomes estava muito bem numa campanha presidencial e ele acabou com a campanha dele no Mercado Central em Belo Horizonte. Ele fazia uma visita ao Mercado Central, tomando café, conversando com as pessoas, etc., num sábado, cheio de gente, né? Aí uma repórter perguntou a ele: o governador Ciro Gomes, qual a importância da atriz Patrícia Pilar? Ele morava com a Patrícia Pilar. Qual a importância da atriz Patrícia Pilar na sua campanha? Ele falou assim: a importância é que ela dorme comigo toda noite. Foi a resposta que ele deu. E essa resposta valeu a derrota dele, porque a partir dali, né, uma resposta muito mal feita, muito mal dada, né, e ele perdeu a simpatia do povo brasileiro, inclusive das mulheres que estavam, né, com ele naquela campanha. Ele estava crescendo, estava indo muito bem. Nós chegamos até a ver um comício dele em Nova Lima, muita gente e tal, e etc. A gente via que ele estava ali se viabilizando como candidato à presidência da República. Mas deu essa resposta sobre a Patrícia Pilar, que depois o largou. A situação ficou tão ruim para ele, depois ele largou, né, a Patrícia Pilar, né? Se separaram, ele tem uma outra mulher hoje, etc. E a Patrícia Pilar foi essa figura que ajudou a tirar o Ciro Gomes do caminho da presidência da República por causa da má resposta que ele deu lá no Mercado Central. Não me esqueço que eu estava do lado dele no Mercado Central, cheio de gente, era um sábado, né? Mercado cheio, lotado, maravilhoso, e aí aconteceu isso. Falar em Mercado Central, domingo eu vou estar no Mercado Central, transmitindo meu programa de rádio lá do Mercado Central, domingo a partir de 9 horas da manhã, né? Conto com a sua presença lá, vai ser bom demais. Vai ter uma musiquinha ao vivo, as outras músicas entram do estúdio, mas vai ser bom demais. Eu te convido aqui para estar conosco lá no Mercado Central, que é o lugar onde os mineiros se encontram. Não é isso? É isso aí. Muito obrigado a vocês, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.